A paz do Senhor, eu sou o pastor Mário Luna, é com muita alegria que eu recebo vocês aqui mais uma vez para a parte 3 da nossa palestra, Investimentos para um Casamento Saudável. Nós estamos aí na parte dos papéis no casamento e hoje vamos falar do papel de quem? Do marido. Antes de mais nada, eu quero fazer duas observações. Primeiro, esposas, não use o que vai ser ensinado aqui para acusar o seu marido, assim como o seu marido não deve usar o que foi ensinado na parte 2 para te acusar. O ensino é para o marido tomar para si e colocar em prática, e quem vai convencer é o Espírito Santo. O ensino é para a esposa aprender e colocar em prática. Quem convence é o Espírito Santo. Esse é um ponto importantíssimo. E também para você, marido, é importante que você coloque em prática o que vai ser ensinado aqui. Não tenha como algo assim ofensivo, afinal de contas, nós já tratamos do papel da esposa e hoje chegou a nossa vez. Vamos fazer uma oração? Senhor nosso Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, eu quero te agradecer essa rica oportunidade de estar aqui mais uma vez para realizar a terceira parte da palestra Investimentos para um Casamento Saudável. Senhor, é através da Tua graça que eu posso prosseguir. Ó Deus querido, eu peço que o Senhor ilumine minha mente para que os ensinamentos sejam de acordo com a Tua palavra. Ilumina a mente daqueles que vão assistir, dos maridos, das esposas. Abençoa desde já, Senhor. É o que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Bom, antes de mais nada, não deixe de divulgar o canal. Está sendo bênção para você? Então, fale com as pessoas da sua família, da sua igreja. Fale com as pessoas também, envie para a sua rede social, divulgue o canal. É uma forma de outras pessoas serem abençoadas, edificadas. O propósito do canal é levar conhecimento de Deus para que as pessoas possam aprender, praticar e também ensinar. De alguma forma, podem não ser professores da escola dominical, de seminário, de alguma palestra, pregadores, mas enfim, no dia a dia, nós devemos falar do grande amor de Deus e precisamos falar disso com base, mas também podemos falar de algumas coisas relacionadas a áreas de nossa vida. Por exemplo, a área da família. Se você está aprendendo, você também vai ter como falar alguma coisa sobre este assunto. Tá? Eu queria também fazer um pedido a vocês. A minha esposa, ela grava vídeos curtos no aplicativo do Quai. E eu estou convidando você aí para passar a seguir ela lá, ó, Ângela Luna. É só você colocar lá, Ângela Luna, e ela faz vídeos curtos para encorajar, para poder trazer uma palavra de fortalecimento. Então, você pode seguir ela lá no Quai. Seja você, se você tiver, né, o Quai, você pode seguir. Se você não tiver, você pode seguir no Instagram, Ângela Manhãs Luna. Aí já não é Ângela Luna, é Ângela Manhãs Luna, tudo junto. Você pode seguir porque ela compartilha os vídeos que ela grava na plataforma do Quai no Instagram dela. Então, você está aí convidado, tanto no Quai como no Instagram, passar a seguir ela e dizer lá no comentário, ó, passei a estar aqui porque o pastor Mário Luna fez essa indicação, tá bom? Vamos lá para a nossa introdução de hoje? Deus estabeleceu o casamento para que haja um bom andamento nele. Marido e esposa precisam cumprir seus papéis. Eu falei disso na parte da esposa, mas eu tenho que repetir isso aqui na parte do marido também. Nessa parte da palestra, vamos tratar do papel do marido no casamento. Tá? Papéis. Quando o marido e esposa não sabem quais são seus papéis, o casamento torna-se um caos. Na verdade, não só o casamento. Em qualquer área, quando as pessoas não sabem quais são as suas responsabilidades, as coisas se tornam um caos. Tá? Haverá muita insatisfação, tristeza, crítica, afrontas, disputas e etc. É justamente por isso que o Senhor inspirou o apóstolo Paulo para deixar recomendações acerca dos papéis do casal em Efésios, capítulo 5, versículo 22 a 33. Se você está acompanhando a palestra, você sabe que na parte 1 nós falamos de compromisso. Inclusive, mostramos como a mulher era tratada na sociedade antiga, fosse na sociedade judaica, romana e grega. Então é importante ter isso. Esses conflitos vinham justamente por causa da cultura da época. E isso veio se estendendo. Então nós temos que aprender sobre a questão dessas recomendações.
Deus instituiu a família e estabeleceu princípios para o seu desenvolvimento. Então Deus criou a família e deu regras para nortear a família. Cada integrante da família, marido, mulher e filhos, tem sua função bem definida na palavra de Deus. Efésios 5, 22 a 33, Efésios 6, 1 a 4, que vai falar da parte de pais e filhos, que não é o caso dessa palestra Investimentos para um Casamento Saudável. Quando os princípios do Criador não são aplicados, a família corre risco de ser o quê? Destruída. Porque as coisas que são criadas e para ter um bom funcionamento é preciso seguir ali o manual. E qual é o manual do cristão? A Bíblia, a palavra de Deus. Nós nos baseamos na palavra de Deus. Tanto o homem quanto a mulher são iguais em Cristo. Todavia, há diferença de papéis no lar. Porque o marido, como cabeça da família, tem maior responsabilidade e autoridade na administração do lar. Se você assistiu a parte 2 da palestra, Papel da Esposa, você vai entender por que Deus colocou o marido como líder da casa. Então, se você não assistiu a parte 1 nem a parte 2, eu te aconselho voltar e assistir a parte 1 e a 2 para você poder compreender, porque a palestra ela é completa. Então, para você entender a palestra como um todo, você tem que assistir todas as partes. É importante que faça isso. Papel número 1. Papel do marido. Primeiro, ele é o cabeça do lar. Vamos falar sobre isso no decorrer desse vídeo, é claro. 2, ele deve amar sua esposa como Cristo amou a igreja. Efésios 5, 25 a 29. 3, ele deve honrar sua esposa. 1 Pedro 3, capítulo 3, versículo 7, parte B. 4, ele deve atender às necessidades sexuais da sua esposa. 1 Coríntios 7, 3. Inclusive, isso vai ser tratado na parte da vida sexual do casal. É uma parte da palestra, tá? 5, ele deve trazer o sustento para a família. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Marido, ele é o provedor, é aquele que trabalha, tá? Vamos falar sobre isso também. 6, ele deve cuidar da esposa. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 33. Tá? 7, ele não deve se irritar com ela. Colossenses 3,19. E 8, ele deve ser o sacerdote do lar. Jó capítulo 1, versículo 5. Então vamos lá. Primeiro, o marido é o cabeça do lar. Essa palavra parece um pouco ofensiva a princípio. Quando se ouve, o marido é o cabeça do lar, ele é o cabeça, mas hoje nós vamos falar da responsabilidade do marido. Na parte 2, o papel da esposa, mostramos para a esposa por que ele é o cabeça. Mas aqui vamos mostrar qual é a responsabilidade do marido como cabeça. Efésios 5, 23 diz, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. O governo do lar está sobre os ombros de quem? Do marido. É dele a responsabilidade de liderança. Você já parou para pensar como é uma grande responsabilidade que está sobre o seu ombro, você que é marido? Porque liderar algo é uma grande responsabilidade. E se alguém não tem responsabilidade, fará isso de forma irresponsável. E isso não é bom, tá? Onde não há liderança, existe desordem total, tá? Porém, esse texto não dá base para ditadura ou autoritarismo por parte do marido. Não é porque o marido é líder que ele pode ser autoritário. Não é porque o marido é líder que ele vai fazer isso de forma como se fosse uma ditadura. A esposa não é uma escrava à mercê de seus desejos e caprichos. De forma nenhuma. O homem precisa entender que ele está ali como um protetor, como alguém que vai direcionar, como alguém que vai dar exemplo. Então ele não pode fazer isso com autoritarismo, não é uma ditadura. A esposa não está ali para satisfazer seus desejos e caprichos. O marido é uma autoridade no lar constituída por Deus e quando negligencia isso, ele peca. Veja bem, ele é um marido, então ele tem que assumir a liderança. É por isso que o jugo desigual, tá, é algo ruim. Alguém que é cristão, que se propõe a casar com alguém não cristão, ele vai perder essa parte do papel. Porque a esposa, se ela não for cristã, e eu estou falando de pessoas que já são cristãos e querem se relacionar com alguém não cristão.
que vai acontecer? Ele vai casar e aquela irmã, aquela esposa, desculpe, ela não vai cumprir o papel dela conforme a Bíblia diz, porque ela não é uma cristã, ela não tem essa responsabilidade. A mesma coisa, se você casa com um homem que não é cristão, a mesma coisa vai acontecer. Então você precisa entender, como um cristão, que você tem que se unir com alguém que realmente esteja debaixo da palavra de Deus, da obediência à palavra de Deus, para que ele ou ela possa cumprir aquilo que a Bíblia determina. Porém, jamais deve exercer essa liderança de uma forma dominante, já foi dito, né? A comparação com Cristo como cabeça da igreja, que está lá em Efésios 1:22, 4:15, Colossenses 1:18, revela em que sentido o marido é o cabeça da esposa. Em que sentido o marido é o cabeça da esposa? Ele é a sua cabeça no sentido de estar vitalmente interessado no bem-estar dela. Cristo está interessado no bem-estar da igreja? Sim. O marido também deve estar interessado no bem-estar da sua esposa. Ele precisa fazer de tudo que esteja ao seu alcance para o bem-estar da sua esposa. Isso é servir a Deus. Quando eu aceitei Jesus, quando a minha esposa aceitou Jesus, nós deixamos de ser donos de nós mesmos. Abrimos mão da nossa vontade. Antes de Cristo, éramos escravos do pecado. É verdade que você vai dizer assim, mas sem Jesus eu não tinha lei, eu fazia o que eu desejava. Mas, na verdade, o que você desejava era influenciado por causa da natureza pecaminosa. Então você não tinha uma vontade. O que você tinha como vontade não estava ali livre de uma influência. A natureza pecaminosa nos leva a nos inclinar para algumas coisas totalmente contrárias, ou muitas coisas totalmente contrárias àquilo que Deus quer. E o inimigo se aproveita dessa natureza pecaminosa para influenciar as pessoas a se afundarem mais e mais no lamaçal. Mas uma vez que eu estou em Cristo, eu sou uma nova criatura. Uma vez que a esposa está em Cristo, ela é uma nova criatura, então ela não tem mais vontade. E dentro do papel do marido, ele está ali para o bem-estar da sua esposa. Ele está interessado nisso, assim como Cristo está interessado no bem-estar da sua igreja. É o protetor dela, o marido é um protetor. Ele não é o espancador. Ele não é um agressor. Ele é o protetor. É isso que o marido precisa entender. Biblicamente falando, o marido foi dado para proteger a esposa. Muitas mulheres se sentem sem proteção dentro de um casamento. E isso é terrível. Isso é muito triste, porque o homem ele precisa ser a figura do homem. Quando a esposa está ali com o seu marido, ela se sentir protegida. Ela se sentir protegida dentro do casamento. Ela pode até nem estar presencialmente com ele naquele momento, mas ela é uma mulher que se sente protegida porque ela sabe que tem um homem que tem exercido a sua liderança de uma forma bíblica, de uma forma correta. Ela confia no seu marido, porque ela sabe quem é esse marido, certo? Seu padrão é quem? É Cristo, que como cabeça da igreja é seu Salvador. Então, qual é o padrão da liderança do marido? Ser cabeça? Cristo. 2. O marido deve amar sua esposa como Cristo amou sua igreja. Assim como a esposa deve ser submissa ao marido, assim como a igreja é submissa a Cristo, agora o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Efésios 5:25 diz: maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Por que o apóstolo Paulo traz recomendações como essa nessa carta? Porque ele estava mostrando como deveria ser a conduta do casal, porque a sociedade era uma sociedade hostil. Homens não cumpriam seus papéis, mulheres não cumpriam seus papéis. Paulo usa a figura de Cristo e da igreja para dar como exemplo, como modelo, como o marido deve se comportar, como a esposa deve se comportar. Afinal, a cultura da época era uma cultura totalmente contrária ao que a palavra de Deus ensina, e não é o que nós vivemos nos dias de hoje.
Pessoas procuram um cartório para se casar quando pensam em se casar, porque há muitas pessoas que nem pensam em se casar, apenas se unem, vão estar ali junto, não querem nem saber disso, mas já procuram um cartório, às vezes alguns, perguntando como é que eu faço para me separar se eu não gostar. Então não é um compromisso de fato. O cristão não. O cristão namora para casar. Ele namora para poder, é uma fase de conhecimento, depois ele vai se noivar, depois ele vai casar. Ele não pode ficar experimentando, namora com uma aqui hoje, aí daqui a um tempo se separa, namora com outra, aí daqui a um tempo se separa, namora com outra, e assim vai experimentando, não. Esse não é o intuito do cristão, como também a irmã, também a jovem, também não pode andar por esse caminho. Pode acontecer de um namoro não dar certo? É claro que pode. Pode até acontecer, às vezes até um segundo namoro não dar certo. Pode acontecer. Talvez alguém logo diga, mas acontece que tem que buscar de acordo com a vontade de Deus. Vamos entender uma coisa? Deixa eu pegar a Bíblia aqui para mostrar uma coisa para vocês. Assim, apenas de forma ilustrativa. O que é um relacionamento segundo a vontade de Deus? É um relacionamento pautado nos princípios bíblicos. É uma pessoa que ama a Deus acima de todas as coisas, temente a Deus. É uma pessoa que tem bom relacionamento com a sua família, que honra pai, honra mãe. É uma pessoa que sabe qual é o seu papel dentro do casamento quando vier se casar. Quando é jovem, precisa inclusive ser treinado. A igreja tem responsabilidade de ensinar, promover palestras, mini seminários, simpósios, cursos. Tem cursos para noivos, cursos para poder a pessoa ter ciência do que é um casamento. Então isso é um casamento de acordo com a vontade de Deus. Não se trata especificamente de uma pessoa única na terra que foi preparada para alguém. Não é isso. Alguém pode achar isso, mas não é, porque se fosse isso, quando a pessoa ficasse viúva, ela não poderia mais se casar, só existia uma. Não é isso. Um casamento de acordo com a vontade de Deus é um casamento pautado nos princípios bíblicos. Mas nós também temos que levar em consideração gostos. Propósitos de vida. Nós levamos os princípios bíblicos, mas também temos que levar a questão do gosto. Que às vezes, por exemplo, a menina, ela tem em mente, a jovem, a irmã solteira, ela tem em mente, né? Às vezes vamos falar aqui de uma jovem, de estudar para se formar, para poder atuar no mercado de trabalho. Só que o rapaz que ela está interessada, ele tem na mente o seguinte, mulher minha não trabalha. Vai dar certo esse relacionamento? Não. Agora, não se trata de não dar certo porque não é da vontade de Deus. Não vai dar certo porque eles têm gostos diferentes, eles têm visão de vida diferente. Então, não é muito mais fácil pegar esse rapaz que quer uma esposa que não queira trabalhar e pegar essa menina que quer um rapaz que deixe ela trabalhar e, ao invés de pensar que Deus vai transformar um para o outro, que isso não vai acontecer, porque se isso acontecer, um dos dois se anulou. Um dos dois abriu mão da sua forma de pensar e vai viver a vida toda frustrado, principalmente a moça, que queria se formar para poder atuar. Então é mais fácil preparar um rapaz, é mais fácil ela encontrar um rapaz que concorde com aquilo que ela tenha, e é mais fácil o rapaz encontrar uma moça que concorde com aquilo que ele tem em mente. O nosso maior problema é achar que podemos, através da oração, mudar pessoas, coisas em pessoas que tem a ver com gosto pessoal, não tem nada a ver com pecado. Não é pecado querer ser uma dona de casa a vida toda e não é pecado querer trabalhar, estar no mercado de trabalho. Isso aqui não tem nada a ver com pecado. Então, nós precisamos parar de espiritualizar coisas que não estão no campo espiritual. É no campo da escolha humana. A gente quer escolher. Então, eu só dei um exemplo. Tem vários, né? Mas esse aqui é apenas um. Então, maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela. É aqui que as esposas terão seu entendimento aberto que a palavra submissão nesse texto não fala de ditadura, autoritarismo e machismo e etc. Observamos que a palavra que caracteriza o papel da esposa é o quê? Submissão. E veremos que a palavra que caracteriza o papel do marido é o quê? Amor. Então, de um lado, esposa, submissão. Está dentro da missão de alguém, que é o marido. Do outro lado, o marido é o amor, para cuidar, para proteger.
O verbo do texto está no imperativo. Aonde? Aqui, ó. Maridos, amai vossa mulher. Amai. Imperativo, tá? Só para você compreender. Sendo assim, é uma ordem a se cumprir independente se a esposa é uma boa mãe, boa companheira, boa cozinheira, boa parceira sexual ou uma mulher amorosa. Não tem condição aqui. A Bíblia não diz assim, mulheres sejam submissas a vossos maridos se ele for um bom marido, se ele for um homem de Deus. Não, não, não. É ser submissa. Não se casou? Então vai praticar submissão. Mas a Bíblia também não diz, maridos, amai a vossa esposa se ela for uma boa companheira, se ela for uma boa cozinheira, se ela for uma boa parceira sexual, se ela for uma mulher... Não, 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 não. É amai a vossa esposa. E pronto, é só isso, tá? Paulo está dizendo que independente do comportamento ou da atitude da esposa, o seu marido deve amá-la. E é aqui que nós entendemos questões importantíssimas em relação ao amor. O amor humano, ele é egoísta. E nós falamos um pouco disso na primeira parte da palestra, que falou sobre o compromisso do casal, ou o compromisso no casamento. O amor humano é egoísta. É por isso que nós precisamos, uma vez em Cristo, precisamos que o fruto do amor seja gerado em nós. O fruto do Espírito, que é o gomo, amor, que norteia todas as outras virtudes, seja gerado em nós. Porque o amor de Deus, ele não é egoísta. Então o marido não pensa em fazer para receber em troca. A esposa não pensa em fazer para receber em troca. Se começar a entrar nessa questão, eu faço se ela fizer, eu faço se ele fizer, acabou. A coisa não vai funcionar. Porque aí é base de troca o tempo todo, é interesse. Deixa de cumprir o propósito que Deus estabeleceu o casamento. O marido precisa se sacrificar, é um amor sacrificial. Jesus não impôs condição para se entregar. Não, não, não. Ele foi lá e morreu, ele se sacrificou. E houve um resultado. Então, marido, entenda isso. Não é uma coisa que é condicional. Se ela... Não, não. Paulo está dizendo que independente do comportamento ou da atitude da esposa, o seu marido deve amá-la. Já falamos sobre isso na parte da esposa. Independente do comportamento do marido, a esposa deve ser submissa. Mas aqui hoje nós estamos falando para o marido. Trata-se de uma ordem categórica, desprovida de condições. Ah, pastor, mas olha só, eu sou o homem da casa. Eu tenho que me impor, senão eu perco a autoridade. Senão isso aqui vira, desculpa o termo, bagunça. Não, não, meu querido. Você pode ter a sua postura como homem de Deus, como marido da casa, mas você vai precisar amar independente se as coisas estão funcionando ou não estão funcionando. Porque a ordem de amar vem primeiro de Deus. Então, se você desobedece essa ordem, você está desobedecendo primeiramente a Deus. Ah, mas ela não merece. E quem foi que disse que o amor é por merecimento? É igual perdão. Tem gente que fala assim, eu não vou perdoar porque não merece. Mas perdão não é por merecimento, é mandamento. É perdoa e pronto, acabou. É ordem de Deus, tem que perdoar. E sabe qual é a base do perdão? Assim como Deus nos perdoou. Sabe qual é a base do amor? Assim como Cristo amou a igreja. Não houve condição. Então não existe essa questão. Entendeu? Hernandes Dias Lopes diz que a ênfase de Paulo não está na autoridade do marido nesse texto. Eu sou o homem. Eu sou o líder. Eu faço. Mas em seu amor. Olha, o marido precisa ser exemplo de amor. Jesus foi exemplo de amor. O marido precisa ser exemplo de amor. Isso torna o homem uma pessoa quebrantada. Somente o marido que entende o seu papel poderá cumprir isso com alegria. Sem achar que está deixando de ser homem porque está amando, cumprindo o seu papel. O conceito de autoridade nas escrituras não tem a ver com poder, domínio e opressão. A liderança do marido não é uma permissão para agir com autoritarismo, mais uma vez é dito aqui, mas uma oportunidade para servir com amor. O marido está ali para servir a sua esposa. É bíblico. A esposa também serve o marido, mas não é uma condição. A esposa só serve se o marido servir. O marido só serve se a esposa servir. Não entrem por esse caminho. É por isso que está tendo choque.
E o choque causa desgaste. E o desgaste pode terminar em cada um por um lado. Porque não quer ceder. Então, nós precisamos compreender isso como maridos. A liderança não tem a ver com poder, domínio e opressão. A autoridade não tem a ver com isso. Tem a ver com servir com amor. Deus está dizendo que os maridos precisam amar sua esposa de forma sacrificial. Sabe o que isso quer dizer, maridos? Quer dizer que os maridos devem estar prontos a se sacrificar em favor de sua esposa. Parou para pensar nisso? A grande responsabilidade? Esposas, tá vendo? Vocês acham que é difícil ser submissa? Agora para pensar amar de forma sacrificial. Para pensar nisso. Vocês acham que é difícil ser submissa, mas para pensar amar vocês de forma sacrificial. Ah, mas meu marido não cumpre isso. Aí nós voltamos para a parte 2 da palestra. Faça a sua parte como esposa e deixa Deus trabalhar. Deixa Deus agir. Seu marido está lá. Deixa ele na mão do Senhor. Faça a sua parte. Ganhe ele sem palavras, como diz 1 Pedro capítulo 3, versículo 1. Faça a sua parte. Seja aquela mulher sábia. Pastor, mas é difícil. Eu sei. Mas a graça de Deus nos dá condição de fazer isso. Então, o marido precisa estar pronto a se sacrificar em favor da sua esposa. Agora, esposa, me respondam. Qual a esposa não vai ser submissa a um marido que, obedecendo a palavra, a ame de forma sacrificial? Qual a esposa que não vai ser? Somente as esposas que ainda se digam cristã, não estão dispostas a serem submissas a Cristo. Aí sim, independente do marido estar amando, se sacrificando, como Cristo se sacrificou pela igreja, ela não está nem aí. Então falta o quê? Transformação na vida dela. E o que você pode fazer em relação a isso, marido? Apenas orar. Apresentar na mão de Deus. Não adianta você querer convencê-la no grito, porque não funciona. A minha esposa veio aqui na parte 2 e fez uma boa participação. Minha menina princesa, Ângela Manhãs Luna, ela fez uma boa participação e foi dito aqui que havia vezes que eu tentava convencer ela o quê? Apenas na argumentação. A gente conhece a palavra. Não, porque a Bíblia diz isso. Não, porque você precisa, como esposa, fazer isso. Não, porque a palavra de Deus diz que você deve fazer assim. Isso não funciona. Não funciona. Isso, inclusive, pode irritar a pessoa. E a gente, com o passar do tempo, a gente vai aprendendo o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Tem mulheres que têm um temperamento mais pacífico e elas até ouvem o marido sem rebater, mas elas continuam sem mudança. E o marido acha que aquilo está surtindo efeito porque ela não fala nada, ela fica quieta, ela não bate boca com ele, mas não está surtindo efeito, ela continua sendo a mesma pessoa. Entra mês, entra ano, sai ano, ela continua sendo a mesma pessoa. Por quê? Porque você quer convencer ela apenas com as suas palavras. Aí chega uma hora que você precisa deixar Deus trabalhar. Entender isso, aprender que Deus é que vai mover, é o Espírito Santo que vai moldar a pessoa, transformar a pessoa. É importante saber disso, tá? Maridos e esposas, esse é um amor no qual a personalidade toda está envolvida. Não apenas as emoções, mas também a mente e a vontade se expressam. Esse amor. Uma vez que o casal se ame, precisam avançar no compromisso de cultivar esse amor. É uma decisão. Falamos aqui na primeira parte que amor não é apenas um sentimento, porque se amor fosse sentimento, como é que Paulo vai dizer para Tito, na carta, escrevendo a Tito, para as mulheres com mais idade ensinar as mais novas a amar seu marido? Como é que Isaac recebe Rebeca como esposa e ele vai para a tenda onde era da sua mãe, leva ela lá, se casa com ela e depois a ama? Ou seja, o amor veio depois do casamento, inclusive. Mostra claramente. Na cultura oriental, eles não se casam primeiro pelo que sentem. Eles decidem casar e o amor, ele vem. Né? Eles sabem que uma vez que eles se casaram, eles precisam se amar. Então eles passam a ter o compromisso de querer amar. Isso aqui é interessante. É algo interessante. Só que na cultura nossa, na cultura ocidental, primeiro tem que sentir alguma coisa.
E aí eu falei na primeira parte da palestra sobre a fase 1 e a fase 2 do amor. É apenas de forma didática para você compreender o que acontece. Na primeira fase, né, a gente chama de fase, né, o início, tudo está muito na emoção. E aí você, né, tem vontade de fazer tudo, mas aí aquilo passa, aquilo é temporário. Aí a gente chama de fase 1. Aí na fase 2 a gente entra mais no lado lógico. E aí a gente começa a ver as imperfeições, os problemas. E aí, vai desistir? Não, de forma nenhuma. Nós não podemos desistir. É uma decisão. Acontece casos que há desistência? Acontece. Acontece que uma das partes se nega completamente a não querer fazer nada e, infelizmente, houve casos de haver desistência total. Acontece, mas esse não é o propósito de Deus. Se vocês estão casados, ainda há como trabalhar dentro disso. Se vocês dois querem, pastor, não está dando muito certo, ela não quer, ela disse que não quer. Ele disse que não quer. Vamos em nome de Jesus, o Senhor pode nos dar força, tá? Podemos ilustrar o amor do casal como uma planta que precisa ser regada todos os dias. Manutenção. Pode pegar uma planta muito bonita, mas se você não regar ela, você não colocar ela num lugar claro, ela vai morrer. Porque ela precisa de algumas coisas para poder continuar vivendo. O casamento precisa de algumas coisas para continuar ali também de pé. Também podemos ilustrar essa questão do amor do casal como uma construção que vai sendo ampliada. Por isso, amar é uma decisão que exige no casamento manutenção. É uma construção que vai sendo ampliada. Senão, a coisa não funciona. Conforme a coisa vai funcionando, você vai sentindo mais sentimento pela pessoa, você vai amando mais a pessoa. Por quê? Porque a coisa está fluindo, a coisa está funcionando. Mas não é aquele amor imaturo. Não é aquele amor sem raízes. Porque o amor traz consigo as suas características. Está lá em 1 Coríntios capítulo 13, a partir do versículo 4 até o versículo 7. Ele tem características, o amor. E aí você vai ver essas características ao longo do tempo. E aí você pode desfrutar dessas características. Por quê? Porque é o amor. Mas se você não estiver realmente com o sentimento a decisão de amar a coisa e buscar que Deus venha aperfeiçoar esse amor a cada dia, frutificar o amor, o fruto do Espírito, a coisa não funciona. Falamos de uma forma mais detalhada sobre isso na parte do compromisso do casal. Eu já disse aqui. A principal característica desse amor, todavia, é que ele é espontâneo e abnegado, pois ele se compara ao amor de Cristo por meio do qual a si mesmo se deu pela igreja. Então ele é espontâneo, ele não é obrigatório, ele é abnegado. É um amor que não busca os seus interesses. Amor mais excelente que este é inconcebível. Tá aí, ó, João 10, 11 a 15, 15, 13, 1 João 3, 16. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, mas também diz lá em Romanos que ele prova o seu amor entregando o seu filho quando nós ainda éramos o quê? Pecadores. Não houve condição para amar. Esse é o grande amor de Deus. 3. O marido deve ser o sacerdote do lar. O marido deve ser o sacerdote do lar. E o que isso significa? Vamos lá. Efésios 5, 26 a 27. Para que a santifique, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Aqui está falando da entrega de Jesus para santificar quem? A igreja. Para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Ao mesmo tempo que o apóstolo Paulo está trazendo esse ensinamento para podermos ver como o marido deve se comportar em relação à esposa, podemos também ver o que Cristo fez pela igreja. Então, temos um ensinamento duplo. Porque Paulo usa Cristo como exemplo, então a gente aprende o que Cristo fez pela igreja, mas também aprende ao mesmo tempo como o marido deve se comportar em relação à esposa, o seu papel, cumprindo.
Os versículos 26 e 27 vão tratar do propósito pelo qual Cristo se entregou pela igreja, viu? Para santificar e apresentá-la santa e sem defeito. Esse é um processo que acontece durante toda a vida do crente. Então, o processo de santificação dura toda a vida do crente. Quando ele parte, ele vai aguardar Cristo vir buscar a igreja. No arrebatamento, ele recebe um corpo glorificado. O processo de santificação é terminado, pois chama-se glorificação. O pecado não fará mais parte da nossa natureza. Pois bem, se o processo de santificação dura toda a vida, o processo também, a responsabilidade do marido, vai durante todo o tempo do casamento. Os maridos têm a responsabilidade como cabeça da esposa de ensiná-la dando o exemplo. Ele precisa estar ali fazendo isso. Isso quer dizer que o marido cristão deve ser o exemplo em tudo para a sua esposa. Aonde nós estamos? Ele é o sacerdote do lar. Então ele precisa dar o exemplo em tudo. Ele deve cuidar da vida espiritual de sua esposa. Pastor, mas como assim cuidar da vida espiritual? Eu vou orar apenas e ela não precisa orar? Claro que não. Mas ele deve estar ali intercedendo pela sua esposa. Há muitos lares cristãos que quem muito mais ora é a esposa. O marido quase não ora. Ele não tem o hábito de orar. Ele não tem o hábito de ler a palavra de Deus. E nós vamos tratar disso quase no final aqui da palestra, falando sobre o marido deve ser um exemplo a ser imitado. Como é que a esposa vai imitar um exemplo dessa forma? Então, a esposa está lá orando, a esposa está... Ah, mas eu trabalho. Ei, você trabalha, mas você precisa ter seu tempo com Deus. Isso não é desculpa. Isso não é desculpa. Nós, como maridos, precisamos ter o nosso tempo com Deus e devemos interceder pela nossa esposa. Devemos ser um exemplo para ela. Devemos cuidar da vida espiritual da esposa. O marido tem que estar atento espiritualmente falando. Perceber as artimanhas do adversário. Em quantos lares cristãos, quem está tendo esse papel, fazendo esse papel nesse momento é a esposa. E o marido está negligenciando seu papel. E eu não digo isso para você, esposa, que está assistindo essa palestra, que às vezes a esposa veio aqui assistir a palestra da parte do marido, mas não assistiu a parte dela. E é importante. Às vezes o marido assistiu a parte da esposa, mas não quer assistir a parte dele. Ei, cada um tome a sua parte. Cada um tem a sua responsabilidade. E o marido tem essa responsabilidade de cuidar da vida espiritual da sua esposa, estar ali atento. Mas tem esposas que estão cumprindo esse papel e o marido está negligenciando. E isso é agradável a Deus? Não. Porque não é a esposa que tem que estar cumprindo esse papel. Esse papel é um papel do marido. A esposa vai orar pela casa, sim, pelo lar, sim, pelo esposo, sim, mas é o marido ali o condutor espiritual, se ele é um cristão. Em 1 Pedro 2,9, é claro, se ele é um novo convertido, aceitou Jesus, Jesus vai trabalhar, vai dar maturidade para ele, para chegar o momento que ele assuma esse papel. E aqui eu quero deixar claro o seguinte, eu entendo perfeitamente que existem lares que, por exemplo, a esposa tem ali um lado muito mais voltado para a questão da oração de intercessão, né? Um ministério voltado mais especificamente. Todo crente tem que orar, mas tem gente que tem um ministério mais voltado para esse lado. E às vezes o marido não tem. Mas isso não quer dizer que ele não tem que cumprir o seu papel de ser ali um guia espiritual. Ainda que a esposa ore muito mais do que ele, passe mais tempo de oração, tudo bem, eu entendo isso perfeitamente. Mas nós, maridos, temos que tomar a nossa posição. Em 1 Pedro 2,9, a Bíblia diz que a igreja é sacerdócio real. Todos os cristãos são sacerdotes. E para um propósito, para anunciar as virtudes daqueles que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Todos são sacerdotes. Mas no lar, o marido tem o dever de exercer o papel de responsável espiritual por sua esposa e filhos. Ele busca a santificação deles, dando exemplo de uma vida santificada e exercendo assim influência espiritual sobre eles. Isso significa que o marido é o líder espiritual do lar. Agora, para pensar. Você tem sido um marido que tem sido exemplo de uma vida santificada?
Você tem influenciado de forma positiva a sua esposa e os seus filhos? Ou você não é exemplo? Ou você é o tipo de marido que tem filhos que diz assim, eu queria tanto morar na igreja, pastor. Queria morar na igreja? Por quê? Não, porque aqui na igreja meu pai é tão calmo, mas lá em casa ele é tão nervoso, tão agressivo, tão violento. E tem crianças que querem ficar na igreja, porque o pai é nervoso, o pai é agressivo, o pai é violento, e o pai é crente, é cristão. E esse é um comportamento. Está entendendo por que é importante haver palestras na igreja para famílias? É por isso que aí o marido não tem para onde correr, ele vai ter que ouvir. A esposa não tem para onde correr, ela vai ter que ouvir. Vai aprender. E aos poucos o Espírito Santo vai ali convencendo. Esse ensino aqui não é para ofender ninguém. Não é para poder desmerecer ninguém. É para ensinar. A palavra de Deus deve ser ensinada para que nós venhamos praticar. Eu estou recebendo testemunho aqui no canal, tá? Porque aqui no canal tem a EBD Comentado Online, programa EBD Comentado Online, o programa Expondo as Escrituras e o programa Teologia e a Vida Cristã. Inclusive, essa palestra faz parte desse bloco, a Teologia e a Vida Cristã, dentro da área da família. E eu recebo de vez em quando pessoas falando nos comentários aqui do vídeo, inclusive, deixa o seu comentário, o que você está achando dessa parte da palestra, seja você a esposa, seja você o marido, deixe de que lugar do Brasil você está assistindo. E eu recebo comentários de pessoas dizendo assim, pastor, eu tenho tantos anos de crente, e eu nunca tive interesse por escola bíblica dominical, eu nunca tive interesse de estudar a palavra. Mas depois que eu cheguei no canal e eu passei a entender o que a palavra de Deus diz naqueles pontos que está sendo ensinado, eu passei a ter gosto de ser aluno da escola dominical. Eu passei a ter gosto de estudar a escola dominical, passei a ter gosto de estudar a palavra de Deus. Você sabe o que é isso? Isso é uma alegria. Então a palestra tem esse intuito, levar o conhecimento para que você possa pegar, começar a pedir a Deus, Senhor, me ajuda a praticar. Eu não consigo sozinho, mas se o Senhor me ajudar, eu vou conseguir colocar um propósito, uma decisão no coração. E em nome de Jesus você vai conseguir, certo? Então o marido é o líder espiritual do lar. Para isso o marido deve ser um homem cheio do Espírito Santo. Buscar o Espírito Santo. E aqui eu não estou falando de ser cheio no sentido de ser, para nós pentecostais, batizado no Espírito Santo. É importante buscar o batismo? É importante. Mas eu estou falando de fruto. Eu não estou falando aqui de dons espirituais. Eu estou falando de fruto. Transformação de vida. Se o marido tiver transformação de vida, as coisas vão acontecendo. Às vezes ele pode até não profetizar, não entregar revelação, ele pode até não ter dom de curar, ele pode até não ter, não ser um pregador, não ser um cantor, ele pode até não ser, mas se ele tiver fruto do Espírito, tudo é diferente. Ele assume o seu papel. Ele deve ser portador de palavras abençoadoras e ter atitudes que edifiquem. O marido não pode ser uma pessoa que fique amaldiçoando dentro de casa sua esposa, seus filhos. Mulher, você não presta para nada, você não sabe de nada. Você é isso, você é aquilo. Palavras grosseiras, palavras que são piores do que apanhar às vezes. E isso não justifica um marido dizer, então é por isso que eu bato, porque se palavras duras são mais duras, assim, ferem mais, então... Não. Nenhuma coisa nem outra. Nenhuma coisa nem outra. Jamais. Então ele deve ser portador de palavras abençoadoras. Eu te abençoo, minha esposa, em nome de Jesus. Eu te abençoo, meu filho, em nome de Jesus. Não é você, é em nome de Jesus que você está abençoando. Deus te chamou para abençoar. Você tem esse hábito de orar pela sua esposa, de botar a mão na cabeça da sua esposa. Minha esposa, Senhor, abençoa a minha esposa. Faz dela cada dia uma esposa, uma mulher, Senhor, transformada. Faz uma obra cada dia na vida dela. Dá saúde para ela. Faz isso, faz aquilo, de acordo com as necessidades que tiver. Ou você é um marido que não ora pela sua esposa? Não libera palavras abençoadoras para a sua esposa, para os seus filhos? É difícil.
Aí tem mulheres que vão se acuando, se acuando, se acuando, se acuando. Já não tem vontade mais de fazer mais nada. Porque tudo que ela vai fazer, o marido diz que ela não sabe fazer, que ela não presta. Usa termos pejorativos. Não chame a sua esposa de burra, não, por favor. Nem seus filhos. Também você, esposa, cuidado com o linguajar que você usa para o seu marido. Ah, pastor, mas hoje não é a palestra, não é a parte dos maridos. Mas na parte das esposas, teve horas que eu falei para os maridos também. A gente tem que fazer um equilíbrio. Cuidado, tá? Tem que ter palavras abençoadoras e ter atitudes que edifiquem. Ele precisa ser alguém que encoraje, console e alivie as tensões do dia a dia. Esse é o marido. O marido não pode ser alguém que tire a coragem da família. Não pode ser alguém que deixe de consolar. Não pode ser alguém que leve mais tensão para dentro de casa. Teve um dia difícil no trabalho? Sim, mas quando você entrar dentro de casa, você tem que entender que ali não é o seu trabalho. Deixa os problemas do trabalho lá na empresa. Lá no seu comércio, lá onde quer que seja onde você trabalha. Ou até mesmo se você trabalha home office, ou seja, dentro de casa, parte do trabalho é trabalho, parte da família é família. Como a esposa também não pode descarregar tudo para o marido. O marido às vezes chega do trabalho, ela já quer descarregar tudo. Ele não teve nem tempo de respirar, tá errado. Se tem alguma coisa para conversar, primeiro deixa ele tomar o banho dele, primeiro deixa ele jantar. E se é necessário, se é tão urgente, você vai conversar e saber como vai conversar. Então tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, como estamos falando do marido, ele é um encorajador, ele consola, ele alivia tensões. Ele não leva tensões, ele alivia. Ele também precisa ser um homem de oração, com um testemunho que fale mais alto do que palavras. Quantos maridos não oram? Estão apoiados na oração da esposa. Estão sendo carregados nas costas pela esposa, que ora e ele não ora, ele não gosta de orar. Ei, como é que você vai ser o sacerdote do lar se você não ora? Você não está cumprindo o seu papel se você faz isso. É hora de começar a orar. Ah, pastor, não sei orar. Aprende. Tem lá a oração do Pai Nosso, começa por ela. Vai vendo como é que os salmistas oravam. Tem vários modelos de oração na Bíblia. Vários modelos, vários exemplos de oração. É só você observar como a oração era feita e passar a usar ela também. Mas não ora, não quer orar, não quer ter vida com Deus. Como você vai cumprir o papel de sacerdote se você não ora? Isso deve servir de inspiração para a sua esposa querer estar mais próxima de Deus. Se a esposa vê um marido com o coração transformado por Deus, ela vai querer também ser transformada. Por quê? Porque ele está ali como um líder. E os liderados querem repetir o que o líder faz. Só que os liderados repetem o que o líder faz, não por imposição, não à força. Eles fazem isso voluntariamente. Nesse caso, dentro do lar, a esposa faz isso voluntariamente. Não tem aquela velha história que sempre se diz assim, a igreja é a cara do seu pastor? Muitas esposas, às vezes, acabam sendo também a cara do seu marido. Deu para entender? Por causa do comportamento do marido. Se o marido não tem compromisso com Deus, daqui a pouco a esposa pode não ter compromisso com Deus também. E aí? Daqui a pouco a casa está toda ali virada do avesso. Então é hora de você que é esposa entender o seu papel. Você deve servir de inspiração para a sua esposa. Você já pensou a esposa chegar para você e falar assim, marido, a sua conduta me incentiva a ser uma pessoa melhor. Você sabe o que isso não tem preço. Não há nada que pague, nada, nenhum dinheiro. Eu estou falando de dinheiro mesmo, pode ser somas altas. Não há nenhum dinheiro no mundo que pague isso. Porque transformação de vida não se paga com dinheiro, não se consegue com dinheiro. Ele deve ser também um estudioso da Bíblia, pois ninguém poderá liderar um lar se não conhece as Sagradas Escrituras. E aqui eu não estou dizendo que você tem que ser um teólogo. Ah, pastor, o senhor é fácil, o senhor estuda. Tá bom, eu tenho um chamado, é verdade, é verdade. Na área do ensino, é verdade, é verdade. Eu preciso ir além, estudando, sim, é verdade. Por causa do chamado especificamente. Mas, de forma geral, o marido ele tem que ser um estudioso da palavra. Ele não precisa ser um teólogo. É claro que eu não estou dizendo que ele tem que ser um teólogo.
tá? Ele não precisa ser um pregador, a não ser que ele tenha um ministério. Mas ele tem que saber o que a Bíblia diz. O que significa o texto. Ele precisa. Se ele for um estudioso da palavra, ele vai aprender. Ele vai, inclusive, arrumar meios, investir até em livros para estudar, para conhecer melhor, para servir melhor. Quem aprende, serve melhor. Quem não aprende, não consegue servir do jeito apropriado. Então, marido, esposo, como eu, você e eu devemos conhecer as Escrituras. É impossível ser um líder sem conhecer a verdade, amar a verdade, viver a verdade, proclamar a verdade. E aí você diz assim, mas eu trabalho, mas eu não tenho tempo para isso. Se você não tem tempo para Deus, então ficou difícil para você. Fica difícil. Vai ficar difícil. Porque você não vai conseguir cumprir o seu papel. Na verdade, você vive mais para você do que para Deus. É uma vida egoísta. Lembra que eu falei que o Senhor nos salvou e a nossa vida, nós perdemos o direito da nossa vida, porque a nossa vida agora é dele? O domínio, o controle da nossa vida é do Senhor? Nós temos que ter um tempo para podermos meditar, para estudar a palavra de Deus, para orar também. Não podemos dar o que não temos. Não podemos ensinar com autoridade o que não vivemos. Imagine como é que você vai dar conselho para sua esposa. Como é que você vai orientar ela biblicamente falando se você não conhece a palavra? Se você não estuda? Se você não se preocupa em aprender? Mas só que você ensina ela primeiro com o seu exemplo. Porque não adianta dizer para a esposa que ela tem que orar se você não ora. Não adianta dizer para a esposa que ela tem que ler Bíblia se você não lê. Não adianta dizer para a esposa que ela tem que ir para o culto se você não vai. Não adianta dizer para a esposa que ela tem que ficar atenta no culto se você não fica. Você é o exemplo. Não é o líder, é o cabeça. Chegou a hora de mostrar qual é a responsabilidade do cabeça. Ele é o exemplo. 4. O marido deve honrar, sustentar e não se irritar com a sua esposa. E eu quero aqui nesse momento falar o seguinte. Sustentar a esposa. O marido ele é o provedor do lar. A esposa pode fazer complemento de renda? Sim. Ela pode. Em casos específicos, às vezes o marido fica desempregado e a esposa assume aquela responsabilidade temporariamente. Pode acontecer? Pode. Não há nenhum problema. Eles são um casal. Agora, o que o marido não pode fazer é ser um preguiçoso. A querer ficar encostado. Eu estou falando de homens que ficam encostados mesmo. Porque há casos de pessoas que gostam de julgar os outros falando coisas que eles não sabem. Eles não sabem. E aí, acaba falando o que não deve. Mas há casos de homens que realmente estão encostados. Há casos de homens que são esforçados, estão correndo atrás, a coisa às vezes não está fluindo, mas eles estão ali. Agora, tem casos de homem que realmente está encostado. A esposa está trabalhando, eu estou aqui. Não. Você precisa assumir o seu papel. É o seu papel prover o sustento para a família. Agora, se a esposa está assumindo temporariamente, não há problema. Mas não é porque ela está assumindo temporariamente que ela vai se achar o líder da casa. Não, quem manda aqui sou eu. Quem bota comida dentro de casa sou eu. Pode parar com isso. Se você seguir por esse caminho, você vai ter grandes problemas, tá bom, esposa? E sabe com quem você vai ter problemas? Com o Senhor. Você vai ter que enfrentar o próprio Deus. E não é boa coisa ter que enfrentar o próprio Deus. Não é nada bom enfrentar Deus. Até porque nós nem conseguimos fazer tal coisa. Há texto na Bíblia que mostra que Deus resiste o soberbo, mas dá graça ao humilde. Resistir é estar contra. É opor-se. Então, Deus se opõe àquilo que é contrário à sua vontade. Então não é porque você está contribuindo com a provisão do lar temporariamente, digamos assim, que você vai poder dizer assim, não, quem manda agora sou eu, porque eu que estou sustentando. Nada disso. Não é assim que funciona. Casamento não é para funcionar dessa forma. Pode acontecer de temporariamente? Pode acontecer. Mas o casal está ali, trabalhando para o mesmo propósito. Para o propósito do quê? Do casamento. Então eu tinha que parar aqui só para falar sobre essa questão do sustento. Tá? Vamos lá, Efésios 5:28. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo.
Quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama. Não significa que devem, porque aqui o marido deve honrar, sustentar e não se irritar com sua esposa. Então vamos lá. Essa honra aqui não significa que devem amar sua própria esposa assim como amam seus próprios corpos. Presta atenção nisso aqui que há um trocadilho de palavras aqui, ó. Não significa que devem amar suas próprias esposas assim como amam o seu próprio corpo, mas devem amar suas próprias esposas como sendo os seus próprios corpos. Ser o seu próprio corpo é uma coisa, amar como o seu próprio corpo é outra coisa muito diferente. Ser o seu próprio corpo está ali, ligado. E é assim que o marido deve ver. A sua esposa faz parte dele. O seu marido faz parte de você. É uma só carne. São duas pessoas, mas estão unidos pelo laço do matrimônio. E por causa do casamento, eles são uma só carne. Entenda isso. Gênesis 2:24 diz, por isso deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Quando o marido faz bem à sua esposa, está fazendo bem a ele mesmo. Sabia disso? Se você trata bem a sua esposa, se você elogia a sua esposa, você está ganhando, você está fazendo bem a você mesmo. Porque ao fazer a ela, você está fazendo a você. Agora, preste atenção nisso. E quando faz mal à sua esposa, está fazendo mal a ele mesmo. Isso também funciona para a esposa. Se você faz bem ao seu marido, você está fazendo bem a si mesma. Mas se você faz mal ao seu marido, você está fazendo mal a si mesma, porque ele é uma só carne com você. A mesma coisa tá aí, ó, em relação à esposa. Eles são uma só carne. A esposa é o vaso mais frágil e por isso seu marido deve tratá-la com sensibilidade, caso contrário poderá ter suas orações interrompidas. Ser mais frágil não quer dizer fraqueza. Está no campo da fragilidade, do cuidado que o homem tem que ter com a esposa. Até levando em consideração a parte física, força física. Então, ela é o vaso mais frágil nesse sentido. E o marido é acolhedor, protetor. Está ali para estar com ela. Ficou redundante, né? Está ali para estar, né? Mas, na verdade, ele precisa estar com ela. Nenhum marido terá um verdadeiro relacionamento com Deus se maltrata a sua esposa. Tem a homem aí, vida com Deus. Você maltrata a sua esposa? Você não tem vida com Deus, não. Nem eu, se eu fizer isso. Ele pode pregar, cantar, profetizar, ser líder de algum departamento na igreja, até pertencer ao ministério. E aqui eu vou dizer, pode ser auxiliar, diácono, presbítero, evangelista, pastor ou pastor presidente. Ele pode ser isso tudo aí, preste atenção. Do lado de fora, esses maridos demonstram ser ótimas pessoas, mas agem com hipocrisia, usando uma máscara e posando de bom moço. Tem muita gente disfarçada, tem muito marido disfarçado, tem esposas que acabam disfarçando, mas tem muito homem disfarçado. Parece ali uma ovelhinha, calmo, tranquilo. Lembra da criança? Pastor, eu queria morar aqui, porque aqui o meu pai é tão calmo. Então é homem que maltrata a esposa. É homem que desconsidera a esposa. É homem que não honra a esposa. E isso é errado, isso é pecado. Deus não se agrada disso. Então, se maltratam sua esposa, estão descumprindo seu papel e assim desobedecendo a Deus. Quando o marido maltrata a esposa, ele está desobedecendo a Deus. E quanto mais alto for a sua função, o seu cargo, a sua responsabilidade, mais isso é agravado. Porque ele deveria ser muito mais exemplo ainda. Eu não estou dizendo que um membro está ali isento da responsabilidade de não maltratar, né, a esposa. Não, ele não pode maltratar a esposa. Mas imagine um pastor que maltrata a esposa. Um presbítero que maltrata a esposa, um evangelista que maltrata a esposa, um pregador que maltrata a esposa. Para todos de fora, ele parece uma pessoa agradável, uma pessoa amigável, mas dentro de casa ele maltrata a esposa. Então, o homem, o marido, o esposo não pode agir dessa forma. A Bíblia deixa isso muito claro.
Concordo com Hernande Dias Lopes quando diz que o marido que maltrata a esposa é nécio, é tolo. Tá? Um homem que maltrata a sua esposa, ele é tolo. Por que, pastor, ele é tolo? Ele machuca a si mesmo ao ferir a esposa. Se ele faz bem a esposa, ele faz bem a ele mesmo. Não é a sua carne. Quando ele maltrata a esposa, ele está maltratando, ele está ferindo a ele mesmo. Quando ele fere, ele machuca, ele está machucando ele mesmo. Ainda que ele não perceba, mas é isso que está acontecendo. O marido pode abusar da esposa. Como? Não dedicando tempo. O marido precisa ter tempo para a sua esposa. É importante isso. Não se casou? Quem não quer dar tempo para a esposa, se você é solteiro, está assistindo a palestra, não quer dar tempo para a esposa, então não casa. Fica solteiro a vida toda, vai viver solteiro a vida toda, sem ter ninguém, sem se relacionar com ninguém. Tá? Se você pensa assim, é solteiro. Mas não é aquele solteiro, não, eu tô solteiro, mas eu namoro com uma aqui, eu tenho ali uma vida íntima com outra ali. Não é isso não. É ficar solteiro de verdade. Ou solteira de verdade. Então, é preciso entender isso. O marido pode abusar da esposa como? Não dedicando tempo, atenção e carinho a ela. A esposa precisa, como mulher, ela precisa de tempo, ela precisa de atenção, ela precisa de carinho. Ah, pastor, mas eu tenho que sustentar a casa, eu não tenho tempo para dar atenção para a esposa, eu não tenho esse negócio de dar carinho, isso não é para mim, eu sou homem. Pô, então, você não entendeu. Porque Deus criou o homem, nesse caso, e deu para ele uma mulher, e Adão ficou alegre em receber a esposa naquele momento, né, Eva, e é possível dar atenção, é possível dar amor, é possível. Agora, se você recusa isso, fica aqui uma pergunta interessante. Por que então você se casou? É uma pergunta. E não é uma pergunta para você se defender e dizer, então é por isso que eu deveria ficar sozinho. Não. É por isso que você deveria se encaixar no molde da palavra de Deus, e eu também, cada um de nós. Então, não dedicando tempo, atenção e carinho a ela, ou sendo rude, grosseiro, usando palavras e gestos grosseiros para feri-la, ou sendo infiel a ela. Todas essas formas aqui é uma maneira de abusar da esposa. Maridos que falam asperamente, falam palavras duras, palavras para desfazer da esposa. E às vezes essa mulher não tem ninguém para defendê-la. Às vezes o pai já partiu, não tem irmãos, mora em lugar distante, ele se aproveita de tudo isso. Mas eu tenho uma palavra para você, marido. Deus está vendo. Não pense que isso vai ficar assim, porque não vai ficar. Deus está vendo. Então cuidado com o que você está plantando, porque tudo que a gente planta é aquilo que a gente vai semear. Assim como também uma esposa que seja rude, grosseira, lembre-se que é preciso mudar essa atitude. Afinal de contas, somos cristãos. Como cristãos, precisa haver mudança e ser infiel a ela. É uma forma também de abusar da sua esposa. Você não tem a sua esposa, por que você está procurando alguém fora do casamento? Inclusive, essa não é nem a conduta de um cristão. É claro que alguém vai dizer assim, mas eu fui buscar fora porque estava tendo algumas dificuldades dentro. Mas isso não vai justificar. Pode acontecer de haver isso, o pecado? Pode acontecer? Pode até acontecer. Mas isso é a vontade de Deus? É claro que não. Nunca. Nunca vai ser a vontade de Deus. Então o marido tem que ser fiel à esposa e a esposa deve ser fiel ao seu marido. Nada fere mais uma mulher do que palavras rudes e atitudes grosseiras. Ou você também comparar sua esposa com outra pessoa. Isso fere também. Às vezes, alguém casou a segunda vez, era viúvo, por exemplo. Porque fulana não fazia... Ei, você não está casado com a fulana. Fulana partiu. Entendeu? Porque fulano... Meu antigo marido, né, porque partiu... era assim... Ei, esquece isso. É um casamento ali, é uma nova etapa. Então você tem que deixar isso tudo lá para trás. Nada destrói mais a vida interior de uma esposa do que ter um marido amargo, crítico, truculento nas palavras e atitudes. Tem muito homem assim na presença de Deus. Se diz cristão, que é amargo, que é crítico e que é truculento. Então a palavra de Deus está confrontando esses homens. Agora imagina, isso que está sendo ensinado aqui, ser ensinado nas igrejas com palestras, como isso ia surtir efeito?
Os maridos iam ser confrontados, como as esposas são confrontadas através da palavra. A palavra exorta, consola e edifica. É importante falar sobre isso. Colossenses 3,19 diz: vós, maridos, amai a vossa mulher e não vos irriteis contra ela. Amar, nós já falamos de amar. Agora, a palavra irriteis, no original, fala de tornar amargo, tornar-se furioso, estar indignado, irritado. Tem homem que está irritado sempre. Ele está sempre irritado. Parece que ele já nasceu irritado. E ele quer descontar isso em cima de alguém. Mas se você é um cristão, acabou. Você não pode agir dessa maneira. Ah, mas eu nasci assim, eu vou continuar assim. Então você não experimentou ainda a transformação do Evangelho. Porque a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Ele precisa de transformação, mudança de vida, mudança de atitude. Nenhuma dessas atitudes, como tornar amargo, tornar-se furioso, estar indignado, irritado, nenhuma dessas atitudes deve ser praticada pelos maridos, pois quebra a ordem que eles receberam para amar sua esposa. Como é que você ama e está sempre furioso? Como é que você ama e está sempre amargo? Como é que você ama e está sempre indignado? Como é que você ama e está sempre irritado? Como? É impossível. E a palavra de ordem para os maridos é: amai a vossa esposa. O marido não deve descuidar da esposa. Muitos maridos estão envolvidos em diversos compromissos no seu dia de trabalho e em casa estão ocupados com televisão, internet e também com a roda de amigos e etc. Irmãos em Cristo, cristão, tô falando de cristão. Há maridos que querem viver vida de solteiro e assim existem esposas viúvas de marido vivo. Que ele casou, mas ele quer viver vida de solteiro. Ele vai para o trabalho, volta do trabalho, aí quer ficar na televisão, ele quer ficar na internet, ele quer ficar com os amigos, os irmãos em Cristo, e ele esquece que tem que ter o tempo dele para a família. E cadê o tempo da família? Cadê a presença desse marido? Ah, pastor, mas eu fico em casa. Em casa, mas a esposa precisa de atenção para ela. É diferente. Você sabia, você como marido sabia, você como esposa sabia que existem linguagens, eu falo sobre isso no meu livreto e no futuro curso, né? O perdão entre casais. Existe algo chamado as 5 linguagens do amor. As pessoas se sentem amadas quando elas são amadas na linguagem correta. Existem esposas que a forma dela se sentir amada é tempo de qualidade. Então o marido precisa passar tempo com ela. E esse tempo não é no celular, não é na televisão. É o tempo para ela, atenção para ela. Se o marido não fizer isso, ela não se sente amada. Ah, mas eu dou presente. Ela não se sente amada. Ah, mas eu ajudo em casa. Ela não se sente amada. A linguagem dela se sentir amada é tempo de qualidade. Deu para você entender? Então, o marido precisa dar tempo para sua esposa. Tá bom? O pensamento do versículo 25 é repetido aqui e fortalecido. À luz dos versículos 26 e 27, tudo aqui dentro de Efésios 5, 25, 26, 27, o pensamento expresso agora é que não só os maridos devem amar suas esposas com um amor que atinge o próprio sacrifício, tal como o amor de Cristo para com a igreja, então tem que ser sacrificial, mas também ao assim proceder, eles devem auxiliar suas esposas a progredirem em santificação. Então eles devem amar como Cristo amou a igreja, e eles devem também auxiliar a esposa a prosseguir na vida de santificação. E aí quando a esposa está meio desmotivada, ele vai dar uma palavra de ânimo. Ele não vai virar para a esposa e dizer: você não quer nada com Deus, você nunca quis nada com Deus, está sempre batendo. Sabe? Não, uma palavra de ânimo. Eu sei que a esposa está difícil, mas em nome de Jesus você vai conseguir, nós vamos conseguir. Ele tem que ser uma pessoa assim. Sem dúvida, é uma grande responsabilidade dos maridos. Eu não vou dizer que não é, mas ele é o líder. Líderes têm grandes responsabilidades. Ah, pastor, mas eu não sou capaz. Porque senão Deus não tinha colocado sobre nós a responsabilidade da liderança. O grande problema é, primeiro, muitos não querem assumir esse papel da forma bíblica. Segundo, muitos não querem ser preparados para poder cumprir o papel da forma bíblica. Você precisa estudar, você precisa orar, você precisa meditar na palavra de Deus para que você possa cumprir. Senão você não tem como cumprir realmente. É verdade.
Os maridos devem amar suas esposas pelo que elas são e também devem amá-las a ponto de torná-las aquilo que devem ser. Contribuir, ser um instrumento, ser um canal. Quantos homens estão aí pregando, sendo um canal para que outras pessoas sejam transformadas? Mas a primeira transformação precisa acontecer dentro da sua casa. Então, a obra que você faz fora tem que ser feita dentro de casa. Às vezes você está lá trabalhando para Jesus, vendo coisas acontecer na vida de outras pessoas, mas não dedica tempo para ver coisas acontecer dentro do seu lar, com a sua esposa e com seus filhos. É hora de assumir o seu papel. Quinto, o marido deve cuidar da sua esposa. Efésios 5:29 diz, porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Esse texto explica que quando o marido e a esposa entendem que eles são uma só carne, o resultado será o cuidado de todas as formas um do outro. Porque você vai cuidar do seu próprio corpo, você vai cuidar da sua própria vida. Então, se a sua esposa faz parte de você e se o seu marido faz parte de você, você vai se interessar em cuidar do seu marido. Porque você entendeu esse ensinamento bíblico. Quando o marido entende que a esposa faz parte dele, quando a esposa entende que o marido faz parte dela, eles estão prontos a cuidar um do outro. Não um cuidado perfeito, porque não somos perfeitos. Tem dias que não estamos muito bem, mas vamos cumprir o cuidado conforme é dito na palavra de Deus. A palavra nos ensina assim. Você vai ter prazer. Você não tem prazer em cuidar de você mesmo? Você vai ter prazer de cuidar da sua esposa. Ah, pastor, eu não tenho prazer em cuidar de mim mesmo. Então você está com algum problema. Ah, pastor, eu não tenho prazer de cuidar de mim mesma, a esposa. Então você está com algum problema. Alguma coisa está fora do lugar. Precisa trabalhar isso para você voltar a ter prazer de cuidar de você mesmo. Certo? Você não quer o bem para você? Então você vai querer o bem para o seu marido. Você não quer o bem para você? Então você vai querer o bem para sua esposa. Lembrando que está sobre a responsabilidade do marido dar o exemplo desse cuidado. Os dois vão cuidar um do outro, mas é do marido a responsabilidade do exemplo. Isso não significa que a esposa não tenha que cuidar do seu marido. Ela tem, mas o exemplo, ou seja, deve partir do marido a iniciativa de dar exemplos de cuidado. Hernando Dias Lopes, mais uma vez, diz que o marido precisa ser sensível às necessidades emocionais e sexuais da sua esposa. A esposa tem necessidades emocionais. Na verdade, ela tem necessidades físicas, emocionais, sexuais. Então, o marido precisa estar sensível a isso. Certo? 98% das mulheres reclamam da falta de carinho. Marido não dá carinho. Ah, eu sou homem. Homem não tem que ficar dizendo eu te amo. Tem que dizer sim. E se não sabe dizer, vai aprender. Isso não vai fazer você deixar de ser homem, não. Agora, vergonhoso é você ser casado e não falar eu te amo. Aí é que é a vergonha. A vergonha está aí. Essa é a sua maior vergonha. A vergonha não está em dizer eu te amo porque vai deixar de ser homem. Ah, mas esse é o meu jeito. É um jeito que pode ser trabalhado se você quiser. O Espírito Santo pode te mudar, mas você tem que querer. Se você não quiser, fica difícil. O marido precisa aprender. Aprender. Veja bem. Esse é o grande problema. Ah, eu quero fazer o que eu sinto. O que eu acho. Não, você vai aprender. A esposa deve aprender. O marido deve aprender. O filho deve aprender. É preciso aprender. É por isso que nós estamos aqui nos propondo a dar essa palestra. Vim aqui, a minha esposa fez a participação dela no papel da esposa para poder o quê? Ensinar. E aí coloque em prática quem quiser realmente ver o seu casamento funcionando da forma bíblica. Agora, existem pessoas que podem assistir essa palestra e continuar do mesmo jeito. Mas é uma escolha. Ele nunca vai poder dizer, ou ela vai poder dizer assim, eu não tive a oportunidade de aprender. Teve, mas rejeitou o ensino. Aí entramos, vamos fazer uma aplicação. Aquele que ouve as minhas palavras e não pratica é como um homem que edificou a casa sobre a areia. O que pratica sobre a rocha, o que não pratica sobre a areia. Aquele texto lá está falando de casamento? É claro que não. Mas aquele texto está falando de colocar em prática os ensinamentos que Jesus nos trouxe. Então, se há um ensinamento bíblico aqui e você não quer colocar em prática, o seu casamento está sujeito a ruir.
E quem é o culpado disso? Deus? Não. Somos nós, que não colocamos em prática. Então, o marido precisa aprender a ser romântico. É uma coisa que se aprende. Não é uma coisa que vem. Existem pessoas que já têm essa tendência. Mas existem outras pessoas que precisam aprender, ter esse hábito. É possível aprender? É. Cavalheiro. É bonito o marido ser protetor. Eu vou usar um exemplo meu. Quando eu estou na rua com a minha esposa, geralmente, pode acontecer uma hora de eu me descuidar? Pode. Mas geralmente eu sempre coloco ela pro canto. Ela anda junto comigo sempre no canto. A gente atravessa a rua, se ela estava no canto e de repente passou a estar na beira, a gente troca de mão. E assim funciona. Ela no canto. Pode acontecer uma hora ou outra dela não estar no canto? Pode. Não sou perfeito. Mas, no geral, eu tento sempre colocá-la no canto. Por quê? É uma forma de proteção. Ser cavalheiro. Dar o primeiro lugar para ela. Permitir que ela sente primeiro. Sabe? Se alimentar também. Às vezes a gente vai num lugar, o marido permite que ela tenha ali as coisas em primeiro lugar. Isso é bonito. É louvável. É agradável. É mostrar o cuidado com a sua esposa. Ser gentil. Cheio de ternura. Pastor, tudo isso aí não é coisa de homem, não. Não? É uma pena. Você está perdendo uma parte muito importante e traz muita alegria para o nosso coração. Eu não tenho nenhum problema de dizer que amo minha esposa em casa ou na rua, publicamente. Eu não tenho nenhum problema. Sei que nem todo mundo vai ter uma facilidade de fazer isso. Mas você precisa dizer para a sua esposa que a ama e não só dizer com palavras. Você precisa ter atitudes românticas, você precisa ser cavalheiro, você precisa ser gentil, você precisa ter ternura. Muitas esposas sonham com isso. E algumas talvez sejam capazes até de dizer, pastor, conhecendo o marido que eu tenho, isso nunca vai acontecer. Quem sabe? Deus surpreenda essa esposa através de você deixar ele trabalhar na sua vida a partir de agora. E depois vocês contarem o testemunho. O marido sábio investe no casamento. Ele vai investir dentro dessas áreas aí. Quanto mais ele semeia no canteiro, mais ele colhe os frutos doces desse investimento. Tem maridos que querem o momento para namorar com a esposa, né, ter a vida sexual, mas não é romântico, é grosseiro. Não se preocupa com a esposa em nada, está sempre ferindo a esposa emocionalmente. A mulher, para poder se entregar ao marido, ela precisa estar bem emocionalmente. O marido só machuca, só fere, só agride com palavras. Só tem atitudes na contramão do seu papel. E aí quer uma esposa que corresponda. Às vezes pode até achar assim, ela não me ama, mas você já viu como é que você está se comportando? Ainda dá tempo de mudar. Ainda dá tempo. E o modelo desse cuidado é como Cristo faz com a igreja. Você, marido, sente-se cuidado por Cristo? Então faça o mesmo por sua esposa. Este conceito de matrimônio não deve ser jamais perdido de vista por aqueles que vão sendo unidos pelos laços do matrimônio cristão. O marido, a cada dia, deve perguntar a si mesmo, meu amor por minha esposa revela as características do amor de Cristo por sua igreja? Essa é uma pergunta bem séria para se fazer. Meu amor revela características como o amor de Cristo pela igreja? Um conceito tão elevado como este não deve ser jamais desprezado. 6. O marido deve reconhecer e valorizar a sua esposa. É aqui que a coisa fica séria. Muitos homens não reconhecem nem valorizam sua esposa. Eles acham que o serviço que ela faz em casa é algo fácil e sem valor. É um trabalhinho. Mas vamos observar de forma bem resumida o trabalho multitarefas de uma esposa. Marido não é multitarefa na maior parte, mas mulheres são. Muitas delas, a maior parte delas, são multitarefas. Esposas. Ela é ao mesmo tempo e sem ter salário. Vamos lá. Esposas são multitarefas e sem salário. Vamos lá. Ela é babá. Ela é auxiliar de serviços externos. Ah, vai lá no banco.
Ah, vai lá não sei aonde. Ah, paga isso. Ah, paga aquilo. Ela é motorista, algumas delas sabem dirigir. Ela é empregada doméstica. Ela lava, ela passa, ela arruma a casa, tá? Ela é cozinheira. Ela é enfermeira porque tem que dar os cuidados do filho e do marido. Medica o marido, fica lá vendo o horário certinho do remédio, o chazinho que faz, coisas desse tipo. Trabalha como enfermeira, atua como enfermeira e também como psicóloga. Ouvindo o marido, aconselhando o filho, enfim, e muito mais. Entendeu? Isso aqui é um resuminho. E as esposas podem apontar muitas outras coisas que elas fazem. E você diz, alguns homens dizem que é um trabalho facinho, é um trabalhinho. Tá, então vamos lá. Elas não têm uma carga horária específica de trabalho. Você tem. Quantas horas por dia você trabalha lá na empresa? Ou no seu comércio? No seu negócio próprio? Quantas horas? Ela não tem esse horário. O horário dela não existe. É horário, tempo total. Dia de folga. Qual é o dia de folga da esposa? Qual é o dia que ela pode dizer, hoje tô de folga? Existe esse dia? Não, eu quero saber se existe, tá? Poucas são as esposas que poderiam dizer, eu tenho um dia de folga. Praticamente nenhuma. Férias. Qual é o tempo de férias? Qual é o mês das férias da sua esposa? FGTS. Não tem fundo de garantia a ela. 13º salário. Também não tem. Trabalhando em casa, não tem nada disso. Isso quer dizer que os maridos, quando chegam do trabalho e no dia de folga, querem descansar. O marido chegou do trabalho, vai lá tomar o banho, senta lá, celular. Tá. Os filhos estão fazendo, não tá nem aí. Tá. A esposa tá terminando a janta, tá. Não tá nem aí. Tá nem aí. Muitos deles, não são todos, mas muitos deles estão nem aí. Não, hoje é dia da minha folga. Não, hoje eu vou dar uma saída, vou dar uma relaxada, vou espairecer. Qual é o dia da folga da sua esposa? Eu quero saber. Você sabe? Não sabe porque não tem, tá? Muitos, inclusive, não ajudam em quase nada no lar. E o pior não é não ajudar só. Além de não ajudar, eles dão mais trabalho. Porque eles vão lá, tomam água, não lavam o copo. Que isso, meu amigo, meu irmão? O que está acontecendo com você? Você não sabe lavar um copo? É fácil. Você pega o copo, pega o sabão, a esponja, passa sabão no copo, abre a torneira, enxágua, pega o copo, vai lá, pega o paninho de prato, seca o copo e bota dentro do armário, do lugar onde o copo fica. É simples. Usei o copo aqui como exemplo, mas você pode fazer muitas outras coisas em relação a isso. Não ajuda. E ainda dá mais trabalho, tá? Alegando que precisam descansar. E qual é o horário e o dia que sua esposa pode descansar mesmo? Qual é o horário? Quando é que termina a jornada de trabalho? A sua termina que hora? Tu levanta bem cedo, vem pra casa, mas que hora termina a sua jornada? Porque a dela parece que não tem fim. De madrugada, às vezes tá tomando conta de criança. Não tem fim a jornada dela. Quem levanta na maioria das vezes é ela pra ver o bebê ou a criança, enfim. Qual é o horário de folga dela? O tempo de descanso? Existem aquelas, inclusive, que trabalham também fora sem deixar de fazer as tarefas acima para ajudar com as despesas do lar. Então, além dela fazer tudo isso que eu mostrei, vou voltar aqui, babá, empregada doméstica, cozinheira, enfermeira, auxiliar de serviço externo, motorista, psicóloga e muito mais, elas ainda trabalham fora para ajudar com as despesas do lar. Por isso, o marido não pode achar que o dinheiro do seu salário é dele. Tem homens que dizem assim, é o meu dinheiro, é o meu salário. Tem esposas que não sabem nem quanto o marido ganha. Eu estou falando de marido cristão. Isso é um papelão. Isso é muito feio. Ah, pastor, é porque o senhor não sabe como a minha esposa ela é compulsiva. Ela gasta tudo. Vamos orar. Ore por essa causa. Exerça o seu papel de marido de forma bíblica. Mas o marido não pode esconder da esposa quanto ganha. Como assim? Ela não é sua esposa?
Ela não faz parte de você e você não faz parte dela? Uma só carne? Como assim? Maridos que têm contas bancárias separadas da esposa no sentido dela não saber nem quanto tem lá, guarda valores que a esposa não tem a menor ideia. Se ele partir amanhã, ela nem sabe que tem aquele dinheiro. Isso é casamento? Não, sério mesmo, isso é casamento? Não, porque não pode ser casamento. Dessa forma, você não está cumprindo o papel de um esposo no casamento. Você ter coisas separadas. Então tem maridos que acham que o dinheiro é dele, o meu salário. Porque a pergunta é, pois quanto ganha a sua esposa pelos serviços acima? Você tem um salário e ela? Ela tem salário? E aí você diz que o dinheiro é seu. Entenda uma coisa, no casamento não existe nada meu, é tudo nosso. Não é a minha casa, é a nossa casa. Não é o meu carro, é o nosso carro. Não é os meus bens, é os nossos bens. Não é o meu salário, é o nosso salário. É tudo nosso, é casamento. Quem quer ter só para si, precisa estar solteiro. Não quer casar? Tudo bem. Não é pecado ficar sem casar. Não é pecado, seja um homem ou uma mulher. Desde que fique só mesmo. Não vai ficar ali se envolvendo com ninguém. Não pode. É uma decisão. Estou falando você que é cristão. Tem conhecimento da palavra? Já sabe. Agora, casou não existe meu. É nosso. O pronome muda, tá? Será que você acha que os serviços feitos por ela não têm valor porque são realizados em casa? É, porque pode ser, né? Agora, engraçado que tem gente que é contratada como empregada doméstica e vive disso. Tem gente que é contratada como cozinheira e vive disso. Tem gente que é contratada, tudo serviço feito em casa. Diarista e vive disso. E aí a sua esposa não ganha um centavo. Nesse sentido, você acha que ela não merece. E aí, como fica? Outra coisa que todo marido deve considerar é que para manter uma esposa bonita existem custos. Tem homem que reclama muito. Se a esposa precisa ir no salão, ele reclama. Tem vezes que não tem como. Não tem, eu entendo. Mas tem marido que não é o problema ter como. Ele tem pena de gastar dinheiro com a esposa. E olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Você é marido? Quer ver uma coisa que humilha uma mulher? Ela tem que ficar pedindo pro marido dinheiro pra fazer as coisas. Isso humilha a esposa. Ela se sente humilhada. Por isso, marido, além das coisas que são compradas nas compras, se você sabe que tem coisas que não são, ela usa, que não tem como vir nas compras, dedique um valor para que ela possa fazer as coisas dela. Porque às vezes ela precisa. E não vem do supermercado. Às vezes ela precisa cuidar das unhas. Às vezes ela precisa cuidar do cabelo. E é horrível para a esposa ficar pedindo todo mês para o marido. Marido, você tem isso para me dar? Porque é humilhante. E aí você ouve muitas esposas dizendo, é por isso que eu quero o meu dinheiro. É por isso que eu quero trabalhar. Que eu não quero ficar dependendo desse jeito. Porque ela se sente um peso. Ela se sente um peso. Isso não é bom. Então aprenda que a sua esposa precisa. Você não quer uma esposa bonita? Presta atenção nisso aqui, ó. Outra coisa que todo marido deve considerar é que para manter uma esposa bonita existem custos. Muitos maridos ficam irritados em ter que comprar essas coisinhas que toda mulher precisa. Fica irritado, bravo. Eu uma vez estava num lugar, tudo bem, o marido não era cristão, não deu para ver que ele não era cristão nem a esposa. A mulher fez o cabelo, a mulher ficou pronta ali, arrumada para ele. Mas na hora de pagar, deu pra ver que ele pagou aquilo com muito desgosto, com muito desprazer. Mas engraçado, né? É muito simples olhar mulheres muito bem arrumadas na rua e tentar fazer comparações com a esposa em casa. Pode até nem falar pra ela, mas ficar na cabeça pensando, poxa, mulher que eu vi lá tão bonita, minha esposa, olha como é que ela tá. Mas você investe na sua mulher? Ter uma esposa bonita tem um custo. Você não quer investir. E eu tô falando para quem pode. Pode no sentido assim, há como fazer. Dá para fazer de forma modesta. Dá para fazer? Dá para fazer. Mas não quer fazer. E aí tem muita mulher que quer ir pra rua trabalhar. E às vezes tá deixando as crianças na mão de alguém para tomar conta, porque o marido poderia ajudar com isso, mas ele não quer ajudar.
E ela se sente humilhada. E aí vem uma desestrutura pro lar. Então pare para pensar nisso. Vê a mulher da rua bonita e faz comparações na mente. Ou então até fala para a esposa, você não se arruma, você não se cuida. Você dá recurso para ela se cuidar? Você dá recurso para ela se arrumar? A mulher é diferente do homem. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu, se tiver um par de sapato no meu armário, por exemplo, e ele tiver ali em condição de usar, a gente fica bem. Você vai com o mesmo sapato segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, vai para a igreja 3 vezes na semana, você não tem nenhum problema. As mulheres não são assim, não funciona desse jeito. É claro que eu sei que tem umas que vão ali além, o exagero é muito grande, acaba entrando uma coisa compulsiva. Eu entendo, aí é uma questão de necessidade. Vamos gastar com aquilo que realmente é necessário. Mas para a mulher é uma coisa natural, normal. Ela ter vários tênis, várias sandálias, várias plataformas, vários sapatos de salto. Para ela é natural. E dizer que está sem sapato. E você olha e fala assim, tá sem sapato? Tá sem sapato. Mas não tá sem sapato. É ela, a gente até brinca, parece uma centopeia. Mas é o que acontece, entende? É o que acontece. Então, fique atento, não fique irritado, porque ela tem que comprar algumas coisinhas necessárias. Você não quer uma esposa bonita? É muito simples olhar mulheres muito bem arrumadas, como eu disse, na rua e tentar fazer comparações com a esposa. Porém, além delas não lhe pertencer, alguém assumiu o custo para elas se arrumarem. Ainda que elas mesmas assumiram, mas de alguma forma foi gasto. Ninguém fica bonita sem dinheiro. Sem conversa. Nem tem conversa para isso, tá? Lembre-se, marido, ter uma esposa que faz todas essas tarefas sem cobrar nada é um privilégio. Porque você não ganha para fazer, ela não ganha. E aí, quando ela precisa de alguma coisa, você fica irritado, aborrecido, chateado. E você acha que é mais do que... Agora, preste atenção nisso aqui, ó. Ter uma esposa que faz todas essas coisas sem cobrar nada é um privilégio. É um privilégio. E se você acha que é mais do que obrigação dela, posso lhe informar que também será mais do que sua obrigação valorizá-la e reconhecer tudo que ela faz. Afinal de contas, é sua obrigação cuidar de todas as necessidades dela, inclusive as físicas. Aí muitos homens se enganam e vão se relacionar com mulheres na rua. Ah, porque a mulher tá lá arrumada, tá bonita, mas aí paga coisa pra mulher da rua, mas não pagou coisa pra esposa. Engraçado, né? Como é que pode, né? E é a esposa que lava, é a esposa que passa, é a esposa que cozinha, é a esposa que cuida. Mas ele está disposto a pagar para a mulher na rua, porque a mulher da rua vai querer. Ela não vai ir para um restaurante com você e chegar lá e ela vai pagar a conta para você. Ah, é muito difícil isso acontecer. Vai ser bem difícil. Quem tem que pagar é o homem. Pode acontecer da mulher pagar? Pode. Mas é bem mais complicado. E aí reclama. E a esposa de casa não cobra nada, tá lá voluntária, cumprindo o seu papel. E cadê o valor? E cadê o reconhecimento? Então, palmas para as esposas que cumprem o seu papel. Palmas para as mulheres lutadoras que estão aí correndo atrás, que trabalham 2 jornadas, fora e dentro de casa. Meus parabéns para você que tem se empenhado em realizar o seu papel de forma agradável ao Senhor. É a parte dos maridos? Mas as minhas palmas para as esposas. Mas palmas também para os maridos que têm sido cumpridores do seu dever. Não do seu ponto de vista, porque quem tem que falar se você cumpre ou não cumpre seu papel é a sua esposa. Não adianta você vir se vangloriar e dizer, não, eu cumpro. Quem tem que dizer é ela, perguntar para ela. E esteja pronto para ouvir o que ela vai dizer. Assim como na parte das esposas teve a parte que a esposa tinha que estar pronta para ouvir o que o marido ia dizer, a pergunta agora é, você tem cumprido o seu papel? Está disposto a perguntar? Você tem condição de chegar para sua esposa e perguntar para ela tudo que foi dito aqui? Perguntar para ela o que ela acha? Quando chegar agora no finalzinho, eu vou falar aqui para você. Preste atenção. O marido deve ser o exemplo a ser imitado. Estamos caminhando para o final. Efésios 5:33. Não obstante que cada um de você ame a sua própria esposa como a si mesmo,
e que a esposa cuide de respeitar o seu esposo. Nós vamos usar só a parte do marido aqui agora. Na outra vez nós usamos só a parte da esposa. Observe, sua própria esposa, não qualquer outra. Cada um de vocês, não há lugar para exceções, todos. Como a si mesmo, não menos, constantemente. Não às vezes sim, às vezes não. Deve sempre amar, ou amar sempre. Efésios 5, 22 a 33 chama para uma grande responsabilidade dos maridos. Concluímos, portanto, que dentro da família observamos que o marido e sua esposa praticam a igualdade como seres humanos, mas definem e demonstram suas diferenças em seus respectivos papéis e funções. A diferença está nos papéis e funções. O marido deve amar a sua esposa cumprindo o seu papel. Lembrando que o cumprimento do papel do marido também não está condicionado, também porque o da esposa também não está condicionado, a esposa está cumprindo o papel dela. Ah, minha esposa não está fazendo a parte dela, não vou fazer. Ei, isso não é desculpa. Faça a sua. Seja o exemplo, até porque você, o marido, é o exemplo. O que o marido faz está ligado, em primeiro lugar, à sua obediência aos mandamentos de Deus. O que a esposa não cumpre, ela terá que prestar contas a Deus. É com ela e com Deus. Você pode orientá-la. Poxa, esposa, isso aqui está deixando de ser feito. Ela não quer ouvir? Pronto. Aí é com ela e com Deus. Nenhum marido será justificado por deixar de cumprir o seu papel, alegando que a esposa não está cumprindo o papel dela. Seja você o exemplo. Aquele que lidera com atitudes que influenciem a mudança... Aquele que lidera com atitudes que influencia a mudança de comportamento de sua esposa. Seja aquele que lidera com atitudes que influencie a mudança de comportamento da sua esposa. Seja você esse. Com certeza. Aí, você vai fazer um exercício como as esposas. Perguntando para o marido, agora está na tua vez de perguntar. Vamos lá. Pergunte para sua esposa se ela acha que você tem sido cabeça do lar. Esteja pronto para ouvir o que ela... Porque às vezes você se acha um bom marido. Pergunte para ela. Esteja pronto apenas para ouvir e consertar o que está fora do lugar. Pergunte para ela se você a ama como Cristo amou. Se ela acha que você a ama como Cristo amou a igreja. Pergunte para ela se você a honra. Pergunte para ela se você atende às necessidades dela sexuais. Pergunte para ela se você cumpre o seu papel de trazer o sustento para dentro do lar. O que ela acha? Pergunte para ela se você cuida dela, se ela se acha cuidada por você. Pergunte para ela se você não irrita ela, tá? Não vive irritado com ela, né? Nesse caso, irritado com ela, tá? Pergunte para ela também se você cumpre o papel de sacerdote do lar. Então, essas são perguntas que você deve fazer e está pronto para receber as respostas e fazer correção de rotas. Que Deus vos abençoe. O que iremos estudar na próxima parte? Vamos para a quarta parte. Vamos lá? A vida sexual no casamento. O que é bom para os dois? Então é sobre isso que nós vamos estudar. Pode ficar tranquilo. Você vai aprender umas coisas bem interessantes aqui, falando sobre a questão da vida sexual. Por que Deus estabeleceu a vida sexual, tá? Qual os motivos disso? Nós vamos estudar algumas coisas. Por que o marido deve satisfazer a necessidade da esposa? Por que a esposa deve satisfazer a necessidade do marido? Não vai haver nada obsceno aqui, não vai haver nada desagradável. Você pode ter certeza que eu vou cumprir o que eu estou falando, tá bom? Então, essa será a próxima parte da palestra. E eu volto a pedir a você, se você quiser seguir a minha esposa lá no Quai, tem Quai ou tem Instagram, ela traz vídeos com uma palavra rápida de encorajamento para edificar a sua vida. Você, irmã, também pode segui-la, tá? Ângela Luna, lá no Quai. Diga que você passou a estar lá porque viu aqui ser anunciado. Ou no Instagram, Ângela Manhãs Luna também. Você pode segui-la e com certeza será edificado e edificada para a glória do nome do Senhor. Vamos orar para darmos aqui o término de hoje, da nossa parte, papel do marido.
Senhor nosso Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, eu quero te agradecer essa rica oportunidade de cumprir mais essa parte aqui, Pai, da palestra Investimentos para um Casamento Saudável. Estamos no meio do caminho, 3 partes já foram dadas, mas 3 partes ainda precisam ser dadas. Mas eu tenho certeza que o Senhor, que me permitiu começar, vai me permitir terminar para a glória do Teu nome. Eu apresento a vida de cada marido, Senhor. Nos ajuda a cumprir o nosso papel. Nos ajuda, Senhor querido, Senhor amado, a fazer a nossa parte como marido, Senhor. Se tem algum marido com o coração endurecido, algum marido que está, Pai, relutante, Senhor, ajuda. Ajuda, Senhor. Transforma, Senhor. Que essa palestra não sirva, Pai querido, como arma para que esposas usem isso contra os maridos. Que não sirva como arma para que os maridos usem contra as esposas na parte da esposa. Mas que sirva como, Pai, orientação, instrução. Pai, aprendizado. Eu entrego a vida de cada marido, de cada esposa, de cada família, em nome de Jesus. Que o Senhor possa continuar abençoando a sua vida, a sua família. E não se esqueça, o Senhor, Ele é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Então, nós vamos continuar aí a nossa palestra na próxima semana. Vou deixar aqui vídeo para que você possa aí também ser edificado, tá bom? Se não assistiu alguma parte, não deixe de assistir. E até a parte de número 4 sobre a vida sexual do casal. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família e até a próxima semana. Em nome de Jesus.